Bem-vindos aos Chefes de Minas, aqui no canal Viver Brasil. Um movimento, uma disputa que está começando para poder revelar, realçar os principais personagens que estão surgindo na nossa gastronomia. Os chefes que fazem a transformação do campo para o prato. Minas Gerais é reconhecida por tudo que a gente tem no agronegócio, por cada riqueza que a gente tem nas regiões de Minas Gerais. Então, é muita coisa para ser contada, para ser mostrada e para ser usufruída. Mas para isso, para usufruir de toda a riqueza que a gente precisa de pessoas que transformam aquilo que é colhido no campo e é servido no prato. Nós estamos tendo a oportunidade de realçar, de projetar 9 nomes da gastronomia de Minas, de chefes que estão se estabelecendo, que estão funcionando cada vez mais e sendo reconhecidos pelos seus clientes, pelos seus adeptos, por pessoas que acompanham o trabalho de cada um que está aqui. E o objetivo do Chefe de Minas é esse, é fazer com que a gastronomia seja cada dia mais realçada, promovida e que mostre toda a riqueza que a gente tem em Minas Gerais. Uma das coisas, Janaína, que eu mais observei entre cada chefe que está aqui, entre cada pessoa que está aqui, e é um fator único, que é o amor, é o encantamento, é a dedicação que cada pessoa tem com Minas Gerais e o que é produzido em Minas Gerais. Então isso é muito bonito. Então nós tivemos aqui e nós vamos ter aqui a oportunidade de conhecer esses chefes, de conhecer esses sabores. Nós vamos ter 4 momentos diferentes. Esse primeiro programa, que a gente vai ter uma síntese geral do evento, da disputa, e mais 3 programas muito dedicados a esses 3 personagens que conquistaram o voto, conquistaram o olhar de cada um dos jurados que aqui estiveram. A Janaína é jornalista, é comunicadora, é apresentadora e também uma pessoa acostumada com essas disputas e concursos. Ela foi Miss Minas Gerais, já esteve em vários outros concursos e está aqui agora nos ajudando no canal Viver Brasil como apresentadora do Saúde e Bem-Estar e de todos esses projetos especiais que a gente trabalhar, como é o caso do Chefe de Minas. Muito obrigado por estar aqui. Eu não tenho dúvida que você sai daqui muito embriagada com toda essa festa gastronômica que a gente está tendo a oportunidade de participar. É verdade, Gustavo. Obrigada pela confiança. Estar aqui, para mim, como você mesmo falou, né, que vem de uma trajetória de concurso, é realmente importante. Eu me sinto feliz e ao mesmo tempo que tem as características diferentes, é um pouco parecido essa questão de participar do concurso, de chegar, ver todo mundo nervoso, todo mundo preocupado, e tem a questão do tempo. No concurso a gente tem outros critérios para avaliar, Sim. Né? Mas a mesma coisa, preocupados em fazer o melhor, em entregar o melhor. Então, parabéns a todos vocês que estão aqui como finalistas, né, nesse programa que nasceu para exaltar a gastronomia mineira, que é uma culinária muito importante, não só aqui, mas no Brasil, mas uma culinária importante no mundo, que é conhecida por sua tradição, pelo seu amor. E isso não se faz realmente sem amor, sem pessoas, né? Eu pude conversar um pouquinho aqui com vocês antes do programa e conhecer um pouco da história e saber o quão importante quão lindo é a história de cada um, como que cada um traz a sua tradição de casa mesmo, como que é Minas Gerais, né? Eu falo que Minas Gerais é um país Minas Gerais, que tem tanta cultura, tanta tradição e é tudo tão lindo, né? Então vai ser uma alegria poder estar apresentando isso aqui no canal Viver Brasil. A gente vai conversar com todos os chefes, cada um vai poder falar um pouco sobre a sua arte, sobre a sua história. E nós vamos ter 3 programas ainda mais dedicados a esses 3 ganhadores dessa etapa de 2024. Antes de finalizar e chamar para que vocês acompanhem a programação neste programa e nos próximos 3, gostaria de agradecer mais uma vez, de maneira muito enfática, ao Senac Minas pelo apoio a esse evento, por estar sempre trabalhando pelo desenvolvimento do setor, da prestação de serviço de maneira geral, com cursos, com incentivos, com conhecimento. Parabéns à FEComércio e faço aqui um registro especial em nome do presidente Nadim Donato Filho, meu caro amigo. Agradeço também a Temperata Temperos e Molhos,
ao Super Nosso, ao Grupo Super Nosso, apoio, e ao Grupo Águia Branca, que aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, tem diversas concessionárias, seja da Osaka e agora da BYD. Então, agradecer de maneira muito enfática a esses patrocinadores, apoiadores e a cada um dos jurados que estiveram aqui. Nós vamos ter a oportunidade de conversar com cada um deles, e todos têm algum sentido e alguma importância para toda essa cadeia que constrói o turismo, a hospedagem, a receptividade, a gastronomia que a gente encontra em cada canto do nosso estado. Então é isso que a gente quer começar a mostrar no Chefs de Minas. Agradeço a você por estar acompanhando aqui no canal Viver Brasil, e em breve então vocês vão conhecer cada um desses chefs que estão aqui participando da primeira edição do Chefs de Minas aqui no canal Viver Brasil. Acompanhem! Meu nome é Renata Meira, Tercília, mas pode me chamar de Renata Meira. Eu sou do sul da Bahia, uma pequena cidadezinha chamada Elvésio. Lá é uma cidade quilombola. E eu vim para Belo Horizonte com mais ou menos uns 6 anos de idade. E eu conheci a gastronomia com a minha avó, porque minha avó plantava, colhia. Ela fazia tudo pra gente. O meu pai também. Então, quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu fui morar com a minha madrasta, que era salgadeira. E aí foi o meu primeiro contato com a gastronomia. Mas eu ainda não entendia muito bem o que era isso. Só mais tarde que eu fui fazer o curso, fui trabalhar em alguns restaurantes e fui conhecer de fato o que era a culinária regional mineira. O que era os pratos internacionais. O que era a curiosidade que eu tinha quando ainda era criança. Que eu conhecia os cortes, conhecia às vezes os animais, as plantações, mas eu sabia formular uma receita. E aí, no decorrer do tempo, eu fui aprimorando e aprendendo. Hoje, eu vou apresentar uma maçã de peito bovina com farofa de cebola e vinagrete de maçã Coropronops. De entrada, vai ser um carpaccio de cenoura, lembrando a terra. E para homenagear Minas, as montanhas e tudo que tem de melhor lá, vai ter o queijo Minas, junto com esse carpaccio. E de sobremesa, a gente fez um embola tudo, um fusil food. Uma cheesecake, né, que é americana, só que nós vamos mineirizar ela. Com requeijão e também queijo Minas e laranja cristalizada de vó. A minha expectativa é das melhores, né? É o primeiro concurso que eu participo, assim, né, grande. E espero poder levar o prêmio. Meu nome é Bernardo Santos, eu tenho 18 anos. A minha história na gastronomia, eu acho que ela começa há muito tempo atrás. Meu pai, ele sempre cozinhou para mim, minha família inteira sempre cozinhou para mim. Então eu acho que isso foi um momento muito afetivo, que me deu muita vontade de trabalhar com isso. E pelo fato de eu ter 18 anos e ser o chefe mais novo da prova, eu acho que essa situação não quer dizer muita coisa, porque para mim o que torna um chefe bom, além da sua capacidade de gerir pessoas, é a capacidade que ele tem de transformar ingredientes em coisas singulares, em coisas diferentes. Sou de Belo Horizonte, nasci aqui em 2006. O meu menu ele é inteiramente focado na região norte de Minas Gerais. Para isso eu decidi trazer um tartar de pequi com queijo canastra na entrada. No prato principal eu decidi trazer um purê de baru com uma carne de sol. O baru ele é uma castanha muito tradicional na região norte de Minas Gerais. Junto dele vai acompanhar uma redução de cachaça com rapadura. E para sobremesa, uma torta de café com sorvete de queijo Minas e calda de café. Cara, é uma felicidade muito grande poder participar do concurso, porque é meu primeiro contato assim com algo do gênero. Então é um momento muito especial, eu pretendo dar tudo de mim e entregar o melhor que eu sei fazer na cozinha. Meu nome é Ana Raquel, tenho 43 anos. Sou natural de Belo Horizonte, mas resido e trabalho na cidade de Contagem, né, a região metropolitana. A gastronomia sempre esteve presente na minha vida, mas não profissionalmente. Eu sou fisioterapeuta de formação, tenho 20 anos de profissão. Tenho uma clínica, inclusive, de reabilitação pediátrica de crianças com deficiência. Mas eu sempre gostei de cozinhar, sempre me apaixonei por essa área. E aí, quando eu me casei há 10 anos atrás, meu marido é duplo cidadão, ele é ítalo-brasileiro.
a gente quis terminar de desbravar a história da família dele. E aí, durante uma viagem ao sul de Minas, onde nós fomos na fazenda que o avô morou, que o bisavô morou, onde tudo se desenrolou, fomos em várias cidades, na verdade, que ele era caixeiro viajante, então ele tinha vários pousos, né, digamos assim. A gente se apaixonou pela história. Eu já cozinhava, a gente estava começando com um deliveryzinho de gelato artesanal. E aí veio a ideia de por que não ter um local onde a gente pudesse contar essa história da imigração italiana, principalmente para Minas, e mesclar coisas da culinária mineira e da culinária italiana e tudo. E aí ficamos um bom tempo visitando lugares para a gente ter referência, né? E até que montamos em 2019 a Casa Falcone, que é onde eu trabalho. E hoje a Casa Falcone é um restaurante de café da manhã que funciona de quinta a domingo, onde eu posso colocar, né, toda essa questão da história, fazer essa mesclagem de Itália-Minas. E aí fui me especializando e chegando no ponto que eu tô hoje. Hoje o prato que eu trago é uma releitura, né, na verdade, de alguns pratos italianos. A entrada é uma piadina, que é uma comida de rua na Itália. Ela pode ser tanto um sanduíche bem grande, bem suculento, quanto um aperitivo, como eu vou apresentar aqui, uma entradinha. No prato principal é uma massa com um molho que se chama gremolata, que também é um molho italiano. E a sobremesa é, sim, uma ode à imigração, que é uma sobremesa de café com doce de leite, contando um pouco justamente disso, de como esses italianos vieram trabalhando nas lavouras de café e como o café tem essa influência em Minas também muito forte. Meu nome é Diana Barroso, eu tenho 34 anos e sou de São Domingos do Prata, do Médio Piracicaba, próximo de Monlevade, ali assim, na BR-262. Eu moro em BH há 18 anos. Eu já voltei para minha cidade quando eu tive minha filha. Eu tenho uma filhinha de 3 anos. Voltei para minha cidade e atualmente moro lá e trabalho aqui. Então eu fico na BR, eu moro na BR basicamente. Eu cozinho desde os 7 anos, eu aprendi a cozinhar. Aos 14 eu saí de casa para estudar e comecei a me profissionalizar. Desde os 20 sou chefe de cozinha. No interior, a gente aprende a cozinhar muito cedo, principalmente na minha geração. Então assim, aos 7 anos eu aprendi a fazer estrogonofe, lasanha e arroz. E ficava muito feliz de fazer os almoços de domingo. Depois eu fiz o técnico em alimentação e quando eu formei, eu tinha a possibilidade de direcionar para engenharia e não sei o que me deu, eu fiz gastronomia. Passei em 3 faculdades na época, que só tinham as 3 no Brasil, e vim para BH. Resolvi vir para BH morando sozinha também aos 18 anos e comecei a trabalhar desde o início. Eu chamei o meu menu do prata ao prato. Minha cidade é o Prata, né? Então assim, eu misturei umas coisas. Minha região ela é muito rica. É Minas. Minas a gente tem vários países dentro de Minas, tem vários climas. Então assim, eu moro numa região que é muito rica. A entrada é uma kafta de camarão com chuchu e um molho de agrião e tapioca. De prato principal é um corte que eu conhecia desde sempre, mas agora que eu fui entender que é um corte realmente muito especial, que é o secreto de porco. É um corte que ninguém conhece, que só na Espanha ele é conhecido. Acharam que tinha só no porco ibérico, mas não, em qualquer porco tem. Em Minas Gerais, pra mim, é a terra do porco e do milho. Delicioso, molhadinho, tem gordura na medida certa. E vou fazer ele com uma massa. Eu fiz uma massa artesanal, que usei açafrão também para usar os produtos da Temperato. Eu achei muito legal a gente poder usar, conhecer e usar. Recheei com abacaxi e provolone, para o abacaxi ajudar na doçura, e fiz um jus com a raspinha da panela. É o famoso pingue frito em Minas, né? E de sobremesa, eu queria fazer uma sobremesa que me aquecesse o coração também. Eu amo rabanada, amo. Mas eu fiz a versão espanhola também, que é a torrilla. A torrilla, ela tem um brulê por cima assim, de doce de leite, uma espuma de leite cru e uma calda de café com leite. Meu nome é Daiane, eu tenho 33 anos, sou da cidade de Pedro Leopoldo e meus primeiros contatos com a gastronomia foram no interior, vendo minha mãe cozinhando no fogão a lenha, despertando o interesse de conhecer essa gastronomia que era diferente da que eu já conhecia. Eu vim para Belo Horizonte com 19 anos, já pensando em gastronomia, porém ainda era bem fora da minha realidade. Na época a gente ainda não tinha tanta gourmetização da gastronomia, não tinha tanta opção de estudo por aqui. E eu demorei mais ou menos uns 3 anos para realmente conseguir começar a estudar gastronomia e tentar me dedicar à profissão mesmo de gastronomia. O primeiro prato que eu aprendi na vida foi broa de fubá, que minha mãe fazia toda semana. E aí um dia eu pedi para ela fazer, ela falou: "Ai filha, eu tô muito cansada, não vou fazer hoje". Eu falei: "Não, então hoje eu vou fazer, pode me ensinar". E aí
Depois disso, a família comeu bolo de fubá por cerca de 6 meses sem parar, até eu aprender outro bolo. Hoje eu vou apresentar um menu que conta um pouco dessa minha trajetória de sair do interior e vir para cidade grande, que eu imagino assim que a maior mudança é o clima de boemia que Belo Horizonte traz, que não é tão comum na minha cidade, que é mais interiorana. A minha entrada é um pastel de torresmo de barriga, servido com licor de caldo de cana, que eu acredito que é uma comida muito belo-horizontina, desde o começo do dia ao final do dia, acredito que é uma opção que a gente consome muito aqui. O meu prato principal é um ravioli de gema com pescoço de peru, com queijo coalho e couve, que são elementos diretos da minha terra natal, que eu consumi assim todos os dias na minha cidade. E a minha sobremesa, eu acho que é um pouco dessa junção, já mais uma sofisticação que eu vou tentar trazer com um tiramisu mineiro, que é uma broa de fubá com uma gelificação de café, uma espuma de queijo e algumas notas de biscoito, de erva doce e de laranja. Eu nunca pensei em participar de nada tão público, eu tenho bastante dificuldade de aparecer, mas eu acho que eu estava precisando dar um passo realmente em direção a me mostrar dentro de Belo Horizonte. Eu já tenho 10 anos aqui e eu imagino que a gastronomia agora está tendo um pouco mais de espaço de visibilidade diante da mídia, então a gente realmente precisa começar a dar a cara e aparecer. A expectativa é de apresentar um trabalho bonito, que todo mundo goste de ver, e goste de comer, e goste de sentir, e que traga um pouco dessa afetividade do interior, e exaltando um pouco também dessa boemia que está tão em ascensão em Belo Horizonte. Oi gente, meu nome é Wagner, eu tenho 27 anos, eu sou natural aqui de Belo Horizonte mesmo, mas minha família é do norte de Minas, então a gente tem um pé lá e um pé cá, né, como diz minha mãe. E a gente vem dessas andanças aí. Eu sou de uma família de cozinheiras, né? Então eu tenho tias, tios, né? Porque lá em casa cozinhar não é unissex. Eu lembro que minha mãe sempre falava comigo, tipo, que eu tinha muitas vocações, mas quando eu escolhi cursar gastronomia, ela foi a única lá em casa que não me apoiou no início, né? Que ela falava assim, não, filho, você sabe o tanto que eu trabalho, minha mãe é cozinheira também, né? Ela é gerente de cozinha. Mas é uma coisa meio que de amor, né? É amor pela profissão, né? Eu tentei outras coisas, claro, né? Eu fiz engenharia, eu fiz computação também, né? Mas é uma coisa bem amor. Eu acho que cozinhar é muito um ato de amor, sabe? Amar as pessoas. Eu sou muito apaixonado pela cozinha mineira, né? Eu acho que a cozinha mineira é a melhor gastronomia do mundo. Eu acho que pela versatilidade, pelo uso de produtos, minha avó brincava lá em casa mesmo, que era o porco mesmo, que é um dos principais itens dos meus menus hoje. Aí eu vou apresentar de entrada um crostini, que é uma versão mais italiana, mas ao invés de usar pão eu vou usar uma telha de pão de queijo e vou fazer, né, uma costelinha desfiada com um pouquinho de doce de leite para dar uma quebrada nesse salgado da costelinha e um tempurazinho de quiabo para puxar um pouquinho asiático e servir como se fosse um canapézinho. Essa é a minha entrada. De principal, vou fazer um arroz sertanejo para lembrar nossas raízes sertanejas lá de casa mesmo, sabe? Que aí vai porco, vai um pouquinho de carne serenada ou a carne de sol, como a gente conhece aqui. Vou fazer um picles também com maxixe, com cebola. E a gente vai juntar tudo isso com muito amor e muita afetividade. E de sobremesa, para buscar um pouco dessa gastronomia internacional, mas ainda ficar com um pezinho aqui em Minas, eu vou fazer um creme brulee de milho verde com um pouquinho de canela, que é para lembrar bem esse quintalzão que a gente tem em casa, com hortaliça, com milho verde, com fruto, com tomate, com tudo. Sou Alexandrina Cassiana, conhecida como Chefe L. Ribeiro. Tenho 43 anos, sou de João Pessoa, na Paraíba. E eu vim para cá junto com o Hulk Paraíba. Estou com ele há 5 anos, trabalhei com ele na China. E da China a gente veio para cá. Trabalho na gastronomia já há esse tempo todo. Entrei na cozinha aos 18 anos. Passei por diversos restaurantes em João Pessoa. Sou formado em gastronomia pela faculdade da IFPB. E os meus pratos foram coisas da infância, coisas do primeiro trabalho. E quando eu cheguei aqui, que eu comi o frango com quiabo, que a minha amiga Kelly fez, eu me apaixonei, porque eu nunca tinha tido a experiência do frango com quiabo. Em João Pessoa ninguém é muito fã do quiabo, justamente por causa da viscosidade que ele solta. Então eu fiz uma forma
que não só os mineiros gostem, mas como os paraibanos também gostem. Então eu fiz a junção da Paraíba com Minas Gerais. Né? Na entrada eu usei o queijo de cabra, que ele é justamente da nossa terra. Ele é um queijo produzido na nossa terra em diversas outras partes do Nordeste. Então eu fiz um ravioli, certo, de beterraba, laminei, cozinhei a beterraba, laminei e coloquei ela na conserva. E aí eu recheei ele com o catupiry de queijo de cabra. O que acompanha com ele é justamente o molho campanha ou vinagrete, que todo mundo conhece. No prato principal, que é o que eu mais trabalhei com ele, eu fiz o quê? Eu desconstruí o frango de quiabo de vocês, transformando ele no frango sem nenhuma massa. Então só o frango recheado com o quiabo dentro. E aí a farofa, que seria no caso o angu e quiabo, eu fiz justamente, desidratei o quiabo e trouxe da Paraíba o cuscuz. Então eu trouxe o cuscuz e aí eu fiz aquela farofa com quiabo, refogado com alho, cebola, e aí deu aquela harmonização. Os mineiros daqui que trabalham comigo comeram e disseram que juntando tudo, né, incluindo o molho, vai dar exatamente o mesmo sabor do frango com quiabo. Já na sobremesa, remete aos meus primeiros anos da gastronomia, quando eu entrei na primeira cozinha profissional da gastronomia. Foi o primeiro restaurante que eu entrei profissional. E aí lá era o carro-chefe, que era justamente a banana Paris, ou conhecida mais como banana brûlée, com uma bola de sorvete de creme ou sorvete de baunilha. E aí o que foi que eu fiz? Eu desconstruí a cartola. E aí eu fiz o sorvete de queijo de Minas, usando o queijo Minas Frescal. Já com a banana, eu usei a banana catura, cortada ao meio, feita ela brûlée. Segui o mesmo padrão com uma esfera de chocolate para dar justamente para enaltecer mais o prato. E a calda de caramelo, que dá justamente o sabor do doce de leite de Minas. Eu espero que com esse primeiro andar da carruagem, ele possa alcançar não só Minas Gerais, como também outros estados, que os outros estados, tanto do Nordeste quanto do Sul, se inspirem nessa jornada gastronômica para divulgar de cada estado, cada chefe do seu nível. Bom, eu sou Valdir, tenho 39 anos, sou aqui de Belo Horizonte mesmo, mineiro, Belo Horizonte. Minha vida na gastronomia começou, eu tinha 13 anos. A minha mãe aposentou por invalidez e começou a cozinhar em casa e fazer marmitex para a rua. E começou a fazer muito sucesso. E a panela era pequena, tornou com panelas muito grandes. Ela tinha aposentado por invalidez, por causa da alergia nos braços. Então eu comecei a cozinhar com a minha mãe para fazer essas marmitas. Eu meio que fui o braço dela. Eu estou na gastronomia desde 2006, direto, que eu já tenho meu primeiro registro na carteira de trabalho na cozinha, e de lá para cá não parei. Passei por vários restaurantes, vários segmentos diferentes, dentro de cozinha industrial, fast food, panificação, fábrica de linguiça, já trabalhei em vários ramos da culinária. Hoje eu trouxe uma lembrança que era o quiabo, que é uma coisa marcante que eu tenho na minha infância. Na verdade, meu prato favorito também. Porque quando eu era pequeno, eu tive uns 4, 5 anos, minha mãe picando o quiabo lá, eu sentado vendo ela picar o quiabo, aí sobra geralmente a cabecinha do quiabo. Eu, criança muito atentada que sou, colava aquelas cabecinhas do quiabo no corpo, sem camisa, e falava que era um jacaré, que rodava a casa inteira com essa brincadeira de jacaré de quiabo. Aí ficou na minha lembrança, é uma comida que é muito afetiva, né? Eu tô triste, eu faço um quiabo com carne moída, eu faço um quiabo com frango, um quiabo com costelinha, e é uma comida que me traz um aconchego maior, né? Que outra coisa, a minha entrada, eu quis trazer um prato de um cogumelo que é produzido aqui em Casa Branca, é um portobello. Eu quis fazer a junção do portobello com queijo Minas e com alho também, que toda comida de mineiro tem que ter alho. A sobremesa, que na rede social todo mundo brinca comigo por causa do bacon, eu fiz um milkshake de bacon, que é uma coisa que você fala, no começo você assusta, quando prova fala, nossa, que coisa gostosa, nunca imaginei que ia comer uma coisa tão gostosa. Um dos motivos de eu ter aceitado
isso. Já vai para 3 meses que eu estou fazendo tratamento de saúde. Eu descobri que eu tenho doença renal crônica e hoje faço hemodiálise. Eu fico até emocionado com isso. Por quê? Para muita gente a vida acaba. Esse tratamento mesmo é a vida não acaba. E uma coisa que me faz viver é cozinhar. Oi, meu nome é Priscila, eu tenho 28 anos e eu vim de Tiradentes para a competição de chefe de Minas, realizado pelo canal Viver Brasil. Estou na cozinha há 8 anos e eu vim trazer um pouquinho da minha história, as minhas referências desde criança. O que me atrai na gastronomia e por que eu resolvi escolher esse lado foi justamente por ter tido uma base familiar muito forte, em que finais de semana a gente ia para o sítio e ficava o dia inteiro cozinhando no fogão a lenha, sempre ter uma mesa farta com comida simples, às vezes ingredientes simples que pegava na horta da roça, mas que isso hoje me traz uma lembrança, um afeto, um carinho e uma vontade de poder mostrar toda essa base que eu tive. E através da comida, a gente sabe que não é só o ato de alimentar, a gente sabe que o alimento, um prato, um restaurante, ele traz alguns sentimentos. Estar participando dos Chefes de Minas me deixa muito contente, porque eu vejo que isso mostra um pouco da minha força de vontade, do meu carisma em tentar mostrar essa gastronomia. Eu trouxe um crocante de biscoito de polvilho, com um pernil glaciado na cachaça, um vinagrete de maxixe com goiaba, e essa é a minha entrada, com várias texturas, com crocância e remetendo muito à culinária mineira. Estou usando ingredientes bem mineiros, uma cachaça, né? Não pode faltar, que bem representa Minas. É como se fosse uma releitura de um pão de queijo com pernil, mas com uma técnicazinha diferente. Prato principal, eu quis trazer uma referência de um frango com ouro pronobis. Então eu utilizei um caldo de frango com bastante sabor de ouro pronobis e fiz um capelete para remeter ao angu. Ele é recheado com milho, que não pode faltar o angu, né, gente? E um frango bem suculento, e esse prato ele tem uma construção bem interessante, porque o ouro pronobis é muito importante na gastronomia mineira. Antigamente era base de muita alimentação, tipo assim, era a carne dos pobres, por ser muito rica em proteína. A sobremesa eu vou chamar ela de chá da tarde. Eu fiz uma broa de milho morna, uma espuma de capim-limão para se remeter a um chá. E o capim-limão também é uma planta que sempre é encontrada em cantinho de terreiro, de casas de Minas. E uma referência à minha infância, eu trouxe uma geleia de amora. Eu era uma criança meio terrível e eu tenho uma paixão muito grande por amora. E tá na época de amora, então é uma época que eu sou muito feliz no ano. Então essa sobremesa ela ficou montada assim: espuma de capim-limão, broa de milho, geleia de amora e pó de amora.